Olá, queridos irmãos. Certa vez, Neymar de Barros disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta e não é abraçado, fica apenas no escuro. Pois bem, eu quero conversar com você um pouco sobre a fé, que, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, 6, sem a qual é impossível alcançarmos a agradabilidade diante de Deus. E para norte da nossa conversa, eu gostaria de ler o texto que está no Salmo 131, verso de 1 a 3, que diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, queridos, durante a nossa infância, aprendemos como sobreviver, como amar, como compartilhar, como servir e adorar. Se você já percebeu, uma criança que é bem criada, ela não tem as mesmas preocupações que nós temos, que são os pagamentos das despesas da casa, não sofre de ansiedade quanto às oportunidades de emprego pelas quais tem que competir no mercado de trabalho. Ela não tem apreensão quanto ao fracasso e nem cultiva no coração qualquer pensamento de vingança. O texto lido revela que o salmista encontrou a calma, e usa como metáfora a tranquilidade que normalmente é encontrada por uma criança, quando esta se encontra nos braços, no aconchego dos braços da sua mãe, como está descrito no verso 2, que diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Aliás, o salmista sempre dirigiu-se à sua alma, fazendo perguntas a ela sobre a sua inquietude, como está dito nos Salmos 42, 5 e 11, e também no Salmo 43, 5, onde vemos ali Davi dirigindo-se à sua interioridade, perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ainda aconselha que a sua alma espere no Senhor. E quero também usar uma metáfora aqui para falar de fé, dizendo que a fé, ela rende louvores a Deus. E Jesus amou as crianças e gostava de usar as crianças para ensinar sobre a fé. Ensinar sobre a fé e louvor aos adultos de coração e cabeça duras. Portanto, enquanto Jesus andou ensinando ali pela geografia da Judéia, Cristo sempre esteve rodeado de grandes multidões. Em certa ocasião, trouxeram a Jesus algumas crianças, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas, por conta da rabugice dos discípulos, eles não queriam impedir, eles não queriam era impedir as crianças, repreender e excluí-las do processo. Mas, então, Jesus exortou a eles, dizendo: olha, Jesus, porém, lhes disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, diz o texto, retirou-se dali. E mais tarde foi preciso também Jesus lembrar aos escribas e sacerdotes de que seria da boca das crianças, dos pequeninos, que sairia o perfeito louvor, louvor ao ungido de Deus, como está dito no Evangelho de Mateus, capítulo 21, 16. Então, queridos,
Parece paradoxal, mas a fé também crê. As páginas do Evangelho de João nos dá conta de que Jesus aceitou, como oferta o farnelzinho de um menino, que era o de 5 pães e 2 peixinhos, que naquele tempo era um tipo de alimento barato, consumido pelas pessoas mais pobres, e com as quais Jesus alimentou 5.000 pessoas. E para mostrar também o seu poder sobre a morte, Jesus usa também a figura de uma criança, como foi no caso a filha de Jairo, um dos chefes da sinagoga, que caiu aos pés de Jesus, implorando para que ele fosse à sua casa para salvar a sua filha de 12 anos que estava à beira da morte. O mestre concordou em ir até a casa de Jairo, mas a multidão que o cercava acabou tornando as coisas muito difíceis. Quando então chega a notícia de que a menina já havia falecido e que todas as esperanças tinham se esvaído, possivelmente aquele homem tenha entrado em desespero e em profunda tristeza e chorou muito. Por isso Jesus disse para ele: não temas, crê somente e ela será salva. Como está dito em Lucas 8,50, já na casa, enquanto os pais choravam a perda da filha, Jesus disse: ela não está morta, mas dorme. Mas o curioso é que, mesmo com lágrimas nos olhos, aquelas pessoas riram diante da impossibilidade daquilo que acabaram de ouvir da parte de Jesus. Riram porque imaginaram, isso não vai acontecer. E Jesus então pediu que todos se ausentassem da sala e disse para a menina: menina, levanta-te. E a menina então voltou à vida e se levantou. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 1 a 5, temos uma outra narrativa envolvendo uma criança, de que Jesus usou uma figura infantil para ensinar sobre a humildade. E o texto de Mateus, capítulo 18, de 1 a 5, diz o seguinte: Mateus 18, de 1 a 5, diz o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Percebam, queridos, que Cristo usou sempre a metáfora, sempre a figura da criança, para falar sobre a fé. Aí eu te pergunto, por acaso você já experimentou a mesma paz que uma criança bem criada tem? Deixando que Jesus tome conta das suas preocupações, dos seus dramas, das suas questões? Você já encontrou a cura que a fé em Jesus traz? Por acaso você já rendeu louvores a Deus com a alegria que brota do coração de uma criança? Como a alegria que brota do coração de uma criança, de onde sai o perfeito louvor? Porventura você já respondeu ao chamado de Jesus, tal qual uma criança responde, pedindo com fé que Ele seja o seu Salvador? Quero então, através desse vídeo, encorajá-lo que pense nisso e busque viver com a inocência de uma criança, ou seja, depositando em Deus toda a sua confiança. E esta frase de Neymar de Barro, que diz: ter fé é lançar-se nos braços de Deus, no escuro, é um desafio proposto a todos nós. Então, querido, experimente isso. Jogue-se nos braços de Deus, sem nenhum medo de precipitar-se no vazio. Ainda agora eu comentava com a Raquel, antes desse vídeo,
dizer, poxa amor, é tão fácil a gente mandar que os outros se joguem nos braços de Deus, né? No escuro, quando o escuro nos mete tanto medo, né? Mas eu quero encorajar-me a mim mesmo, mas encorajar você também, porque a criança, mais uma metáfora interessante, a criança que sobe, por exemplo, em uma mesa, né? Manda uma criança subir lá no topo da geladeira e manda ela se jogar nos seus braços para ver o que ela faz. Quando você manda ela, que ela pule, ela se precipita em sua direção, né? E se joga nos seus braços. Por que isso, gente? É porque a criança tem a confiança de que não vai cair no chão, de que não vai se ferir. Ela confia nos seus braços, como cuidador dela, né? E é assim que acontece. Assim, mais uma vez eu quero encorajar você a que faça também como faz a criança. Confie no acolhimento e seguranças que lhe oferece os braços fortes de Deus e jogue-se confiando na sua providência. Que Deus possa te abençoar e que a partir dessa reflexão você possa compreender que Deus é toda a segurança que você precisa. Não busque se estribar em nenhum outro personagem, em nenhuma outra referência, porque Cristo é o referencial absoluto para que você possa alcançar a sua vitória. Que Deus te abençoe. Confie em Jesus. Tenha fé no Senhor, porque Ele vai conceder tudo aquilo que anseia o teu coração. Que Deus te abençoe.